Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração nesse início de ano, para que na quarta-feira do Evangelho a gente possa conversar essa meia horinha que Deus está nos concedendo. E na noite de hoje nós vamos falar de cristianismo e renovação. Porque esse movimento que é o cristianismo provoca, promove e trouxe a renovação. Esse é o seu objetivo. Ou seja, promover o homem a uma condição melhor. Ele passa de ser que vive para reproduzir, ser que vive para conquistar as coisas materiais meramente, ser que quer só ter prazer, para viver o seu processo de humanização. Esse é o grande objetivo. E para que nós alcancemos esse objetivo, é necessário uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, dentro de uns padrões que são universais, são cósmicos, valem para todo o universo, para todo filho de Deus, não importa o grau de evolução que tenha e não importa a sua morada. O cristianismo é um movimento cósmico e nós temos uma liderança cristã que veio à Terra. Cristã por quê? Porque ele está na hierarquia dos espíritos num patamar muito elevado, extremamente elevado. Eu e o Pai somos um. Jesus conhece a vontade de Deus. Jesus é obediente à vontade de Deus. E uma das características desses seres evoluídos que fazem parte dessa corrente universal de plantar o bem onde estejam, é a pacificidade. São seres pacíficos e são seres obedientes à lei divina. Jesus é o protótipo da lei. Ele manifesta essa pacificidade na sua conduta e também a obediência às leis vindo à terra e chamando a atenção do povo daquela época e para nós hoje do que é a realidade do progresso, da transformação, da melhoria. Então vejam que os judeus, eles tinham uma noção equivocada da missão do Messias. Jesus é o enviado? É. Jesus é o governador do orbe? Sim. Mas só que os judeus que estavam sendo preparados há séculos para a vinda do Messias não compreenderam o que realmente Jesus veio fazer. Qual foi a grande mudança? O que Jesus veio promover? O processo de humanização dos seres viventes desse planeta. Esperavam um guerreiro, esperavam alguém que fosse lutar, Deus conduzindo, para que esse povo que vivia sob o jugo dos romanos pudessem ser libertados. E é muito interessante que Jesus diz, como está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer a lei se cumprir. Vai passar os séculos, vão passar os milênios e toda a humanidade, cada ser vivente deste planeta, dotado de inteligência, de raciocínio, com possibilidade de se desenvolver e crescer, há de fazer com que a lei, através dele, se cumpra. Então não vai ter ser humano sobre a face da Terra que não há de se modificar e se transformar para que a lei se cumpra. Então, se hoje alguém rouba, se hoje alguém mata, se hoje alguém invade a casa alheia para roubar,
Se hoje alguém, malbaratando os sentimentos, machuca os corações, não se importa, é egoísta, tem vícios, vícios morais, vícios físicos, não importa. Esse ser vai se modificar. A lei o alcança. Porque Jesus veio dizer que a lei há de se cumprir. E ele não veio derrogar a lei. Ele não veio acabar com a lei. Ele veio a lei se fazer cumprir. Então vamos dar um exemplo belíssimo de como Jesus já naquela época fez com que a lei se cumprisse. A lei que ele veio implementar, colocar à disposição dos homens. Por quê? Porque também temos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: a candeia, ou seja, a luz, não pode ser colocada embaixo. Ela tem que ser colocada acima para que alumie, clareie todo o meio ambiente. O que isso quer dizer? Ou seja, qual a alegoria por detrás dessa máxima? De que é para todos, de novo, para todos, a possibilidade de despertar, a possibilidade de modificar, a possibilidade de querer mudar hábitos, de querer ser uma pessoa diferente. Não importa os séculos e os milênios que isso demore. Meus irmãos, uma casa espírita, vamos dar o exemplo de nós que somos, de todos nós que somos espíritas. Uma casa espírita como a nossa, que hoje é uma casa bonita, grande, que nos abriga, mas já foi uma casa pequenininha, de madeira, coberta de cupins, todos evangelizados, segurando a casa para ela não cair. E um dia eu questionei, meu Deus, será que tem espíritos de luz por aqui? Nessa casa pequenininha, a rua era de chão batido e de barro. O que faz uma casa dessa incrustada num lugar desse? Simples, pequeno. Qual a missão? Qual a tarefa? Quantos passaram por frente dessa casa e fizeram certamente o sinal da cruz, ou tiveram medo, ou menosprezaram, ou tiveram curiosidade e passaram? Quantos desencarnaram, morando aqui por perto, sem nunca ter entrado nessa casa? A luz estava aqui, não estava longe. Ela foi colocada acima do alqueire, acima da mesa, bem no alto. O despertar para as pessoas se interessarem é individual e ninguém vai deixar de despertar para as mudanças que vão trazer felicidade na nossa vida. A dor, o sofrimento é inerente à vida do ser humano, é um agulhão mesmo. Para que a alquimia de transformação, ou seja, é uma transformação química. Porque ódio, porque raiva, porque medo. Porque é assim que nós vivemos. Com raiva, com ódio, com medo, com angústia, fazendo 100 coisas ao mesmo tempo. Se fosse permitido celular aqui, na hora da palestra, tinha muita gente olhando a palestra, olhando o Instagram, olhando a palestra, olhando o YouTube, respondendo alguma coisa, mandando mensagem, fazendo uma porção de coisas ao mesmo tempo. Enlouquecidos somos nós. Então vejam, meus irmãos, que esse despertar para esse estado de conscientização, de mudança de valores, de mudança de conduta, de mudança de hábitos, vai alcançar a todas as criaturas. Isso é o primordial. Foi para isso que Jesus veio. Mas não há imposição, coerção. Há educação, que se faz através não de palavras, porque é fácil alguém que já é versado na oratória, que seja do passado, que deve ter abrido a boca para falar coisa que não devia, e hoje fala tão bonito e tem uma dicção boa. Por quê? Porque agora vai ter que usar a fala para o bem.
É muito fácil falar quem tem condições, quem tem capacidade, quem já viveu ou quem estudou um pouco. Agora, o difícil é colocar na prática e vivenciar, porque conhecimento é diferente de vivência. Eu não tenho como explicar para ela o gosto da laranja. Ela pode ter conhecimento que é uma fruta cítrica, que isso, que aquilo, propriedades físicas, propriedades alimentares, proteínas, vitaminas, ou seja lá o que a laranja tiver. Mas eu não posso explicar para ela o gosto da laranja, ela vai ter que experimentar. Só quando nós experimentamos paz, só quando nós experimentamos lucidez, só quando nós experimentamos harmonia verdadeiramente dentro de nós, nós podemos dizer que somos pessoas pacíficas. Então, não é o conhecimento vai nos libertando. Por que isso é a realidade? Foi isso que Jesus veio ensinar. Que a gente tem que experienciar, a gente tem que fazer acontecer na nossa vida aquilo que Jesus mostrava. Mostrava na prática, não porque ele tinha meramente conhecimento, e falar bonito não adianta de nada. Era porque ele sabia, e aquilo que ele pregava ou fazia, muito mais fazia do que pregava, era real, era verdadeiro, é inerente. Então Jesus veio trazer esse movimento universal, que é o movimento dos Cristos, que abrange todo o cosmos, todo o universo. Isso já dá para a gente perceber que o cristianismo não pertence à doutrina espírita, à casa espírita, ao templo evangélico, ao templo budista, que não são cristãos, mas o cristianismo pertence ao universo. É para todas as criaturas, é a luz que clareia a imensidão de trevas que é a nossa ignorância. E essa luz não está circunscrita a locais, a pessoa. É um movimento universal. Quem é dono desse movimento? Ninguém. Porque esse movimento é o clarear das luzes das leis divinas. E quem é dono das leis? Não dá para patentear lei de Deus. Os homens descobrem as leis divinas, que são físicas, químicas, biológicas, e patenteia. Mas não é deles. A descoberta é o quê? O alqueire, a luz. É olhar para o lado, é olhar para frente, é olhar para cima, é olhar para baixo. Vai se aperceber tudo que existe de leis que nós precisamos descobrir para vivermos melhores. A quem pertence? A esse movimento universal dos homens e mulheres que estão por toda parte fomentando o bem. E esse fomentando o bem é dentro das leis físicas e morais. Vamos dar um exemplo de Jesus para que a gente elucide isso e sinta a vontade de participar desse movimento universal dos Cristos, de divulgar a boa nova, de divulgar a lei, não através meramente da nossa fala. Podemos passar uma vida inteira mudos, mas podemos fazer muito com as nossas atitudes, conceitos renovados. É como se nós fôssemos um pêndulo que gira para um lado e gira para o outro. Há harmonia quando a direção se faz e a quantidade girada para um lado e para o outro é a mesma. Mas nós somos pessoas desequilibradas, temos algum conhecimento. Mas quando o pêndulo, por exemplo, da ira vai muito longe para esse lado, ele também vai muito longe para o outro e causa danos terríveis para as pessoas que são iradas e também para aqueles que sofrem a ira. Nós temos que ter um equilíbrio. Assim como a alegria desenfreada, enlouquecida. Tem uma festa, o que a gente já pensa? Todo mundo vai beber, daqui a pouco estão se agredindo, porque o pêndulo vai um pouco,
E vai, e vai, e vai, e daqui a pouco a alegria já extrapolou, as pessoas já estão se agredindo. Há dor e sofrimento nesse distúrbio, que é o excesso. Aí o pêndulo no outro dia é o quê? Um carro dirigido alcoolizado. É o quê? Uma briga generalizada. É o quê? É a cirrose, é uma dor, é um sofrimento da droga, do vício, da destemperança. Nós temos que ser esse pêndulo que gira e que vai com harmonia para um lado e para o outro. E nós somos pessoas instáveis. Temos conhecimento, podemos falar, mas não temos a vivência interior. E isso é que Jesus veio ensinar. Então, quando ele esteve aqui, como é que ele mostrou isso? Que ele não veio para guerrear, que ele era pacífico, que ele veio para libertar os homens da ignorância. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E o que foi dado para os judeus? A concepção e entendimento do Deus único. Os judeus já falavam em Deus imaterial, sem forma, bem diferente dos pagãos, bem diferente dos gentios, que acreditavam num Deus polimórfico, ou seja, Deus com forma. Então, foi dada aos judeus a oportunidade de crescer e aprender com Moisés que o Deus dos judeus, como o nosso Deus, que nós acreditamos, é imaterial, não tem forma, é o Espírito, é um ser supremamente justo, bom e misericordioso. Se foi dada aos judeus essa oportunidade de conhecer o que é o Deus único, é porque quando o Messias viesse, eles perceberiam que esse Messias não iria guerrear, que esse Messias não ia para a praça pública falar, que esse Messias não ia se importar que todos ao mesmo tempo o compreendessem. Não o compreenderam, mas é natural, muito natural. E esse povo não se apercebeu e não conseguia compreender como alguém que veio para libertar, para eles, de espada em punho, podia dar atenção para a prostituta. Como essa criatura que veio para libertar os judeus do jugo dos romanos poderia cuidar, amar, cuidar para curar do leproso. Tem um livro muito bonito, escrito por Herculano Pires, que é uma trilogia, mas o que fala de Lázaro mostra que o pai do Lázaro, que foi aquele que Jesus ressuscitou, pegou lepra. É uma história muito bonita que traz a estratégia da época de Jesus, como vivia, mas ao mesmo tempo tem alguns personagens fictícios. O pai do Lázaro pegou lepra e foi para o vale dos imundos, dos impuros. Os judeus tinham um verdadeiro pavor da impureza. Eles viam a impureza na mão suja, eles viam a impureza na lepra, eles viam a impureza na pobreza, na mendicância, mas não viam a impureza dentro do coração. Pregavam a pureza externa e não a interna. E Jesus veio justamente fazer o contrário. Olha só a postura do ser revolucionário, ou seja, de alguém que divulga pelo universo o cristianismo. Ele pediu para o pai de Lázaro, que era leproso, ir para o vale onde eles ficavam. Eles usavam um chocalhinho que na hora que eles estavam chegando na cidade, o chocalho fazia barulho. E aí sabe o que eles faziam? Empurravam, tiravam a sujeira, tiravam os imundos e diziam: aqui não é o teu lugar, tu não pode ficar na cidade. Tu tens que ir para um lugar, para um vale, e lá ficar. Aí iam para lá mulheres, crianças, homens, jovens, uma comunidade. E o que Jesus fez? Por isso é que eles não entendiam o libertador cuidando da prostituta, o libertador pedindo, por favor, lá para o pai de Lázaro, vai lá. Vai falar para eles de esperança, vai colocar no coração daquelas pessoas um pouco de alento, um pouco de concórdia.
E ele foi. E ele foi curado por Jesus. Todos aqueles imundos vieram depois para a casa dele e Jesus curou a maioria. Como entender um Messias, um homem que veio para libertar, com arma em punho, o povo judeu se preocupava e valorizava a vida do leproso, pedindo que alguém fosse para lá para não deixar eles desamparados. Tirar da cabeça daquelas criaturas o Deus que era material e dizer do Deus misericordioso, justo e bom, que quem tem merecimento é curado. Isso é uma maravilha. E hoje nós temos os leprosos do século XXI, que são aquelas pessoas que são levadas às drogas, que são levadas às ruas e que a gente empurra para a periferia, só volta a botar um chocalho. Mas não, mas é malandro? Não, mas tem arma? Mas não há. Mas Jesus olha com distinção, com carinho. Por isso é que ele diz que ele não veio derrogar a lei do progresso, porque é para todos, é a oportunidade, o carinho, o respeito, o amor, é para aquele que fala abobrinha. Quantas pessoas que a gente diz, meu Deus, eu não aguento mais. Fala abobrinha, diz abobrinha, vive desse jeito. Quantos entre nós estão sem nem estar nem aí para o que é ética, porque é moral, pelo mais pobre? Vai para o abismo. Por quê? Porque lá está separado. Está longe, não estão vendo. Agora, Jesus se preocupava não em dar só o alimento material, mas o pão do Espírito, que era a oportunidade de crescer, de evoluir. Então, ele não foi compreendido. E o que traz isso de grande revelação é que não importa que sejam todos ao mesmo tempo começarem a ter uma postura diferenciada, modificada. Não, meus irmãos. Teve pessoas da época de Jesus, como agora, que passam por frente do despertar e da luz, como muita gente passou por frente dessa casa e não entrou. E continua até hoje com a noção equivocada do que seja o espiritismo. E daí? E daí? Vai se salvar? Vai! Jesus diz que é para todos, não importa o tempo que dure. Vai compreender a reencarnação, a lei de causa e efeito e tudo mais que é ensinado aqui? Vai! Pode estar se transformando mais do que muita gente que entrou e viu e despertou? Sim! Então teve gente que percebeu, sentiu, teve pessoas que não perceberam, não sentiram, inclusive os mais próximos de Jesus, como Judas. E teve aqueles que uma hora compreendiam e outra hora pediram Barrabás, na hora que o Pilatos disse, vocês querem Jesus ou querem Barrabás? Barrabás. Gente que tinha entrado na cidade junto com Jesus, com o burrico e colocado aquelas palmas todos pelo chão. É o quê? É o povo, são as pessoas amadas por Jesus, amadas por Deus. Então o cristianismo o que é? Protege, ampara e esclarece a seu tempo e a seu turno cada um de nós. Então, quando a gente tem muita pressa, está enlouquecido, não consegue aguentar as pessoas do jeito que são, como estão vivendo ou o que estão fazendo, isso é o quê? É estarmos fora da lei divina. É estarmos pensando muita coisa ao mesmo tempo. Então, nós vamos aprendendo devagarinho a fazer com Jesus, a dar valor exatamente para aquilo que tem valor. Tem um filme muito bonito, Dias Perfeitos. Quem puder assistir, assista. Esse Dias Perfeitos conta a história de um japonês que tinha como função limpar banheiro público. E o filme narra a calma, a tranquilidade desse homem. O uniforme dele
de limpeza do banheiro público era impecável. A sua casa era limpa e ordeira. Como é bom isso! Os espíritos nos dizem que a gente tem que criar um clima de ordem e disciplina dentro do lugar onde a gente vive. Quem gosta de louça suja, quem gosta de tudo jogado, não são os amigos espirituais de luz. Então a gente tem que ter uma disciplina onde a gente está. E ele cuidava do uniforme como se ele fosse para o lugar, ou seja, como até fosse limpar o banheiro do rei, mas era um banheiro público. E ele tinha uma rotina de vida tranquila e serena. Sabe o que ele fazia quando ele estava limpando aquele bacio? Ele colocava um espelhinho para ver onde estava sujo. Isso não quer dizer que ele seja perfeccionista, não. Isso significa que ele valorizava o banheiro público, era o trabalho dele. Isso é uma maravilha. Quando a gente estiver fazendo, quando a gente estiver no posto da vida, onde Deus nos colocou, façamos o nosso melhor. Estejamos ali de pensamento e corpo físico naquela hora, naquele momento. Quantos de nós quer que o dia termine para que chegue a noite? Não vive aquele momento, não vive as pessoas, não está com o pensamento e o corpo ali presente, não está valorizando o que está fazendo. Jesus, pelo contrário, se estava com o fariseu, se estava com a prostituta, se estava com o leproso, não importa. Naquele momento o foco de Jesus era ajudar, contribuir, dar o seu melhor. Esse Cristo não tinha pressa, porque o tempo não existe. E porque as mudanças vão se dar na vida de todo mundo, independente da gente querer ou não querer, da gente fazer ou não fazer. Mas o mais importante é a gente valorizar a nossa reencarnação, o nosso trabalho, o que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora. É tão importante, é tão libertador isso, que é complicado para nós entendermos que alguém se preocupe em fazer tão bem feito e fazer com que o dia seja bom. Aí ele ia no local onde ele sempre almoçava ou ele jantava, a casa dele era arrumada e ele valorizava e ele estava de corpo presente e alma onde Deus o colocou para trabalhar. Então nós estamos vivendo desenfreadamente, enlouquecidamente. Nós não estamos parando para pensar na beleza do momento da nossa vida, daquilo e daquele posto que Deus nos deu. A gente está querendo acabar rápido e ir embora. Para onde? Não tem. O mais importante é o que nós estamos fazendo aqui e agora. Então não precisamos ficar nessa sangria desatada que fulano ou cicrano mude, para que a gente faça o nosso trabalho e viva a nossa vida com harmonia, tranquilidade e serenidade. Conheci uma pessoa que ela teve que sair da casa dela e ela foi morar num local onde não tinha nada. Aí uma pessoa deu uma geladeira toda enferrujada, velha. Aí o outro deu um fogão todo velho, e alguém deu isso, e alguém deu aquilo, e uma cama velhinha também. Aí quando ela olhou aquilo tudo, o que ela fez? É a minha casa. Graças a Deus. Colocou uma toalhinha numa daquelas mesinhas e passou uma noite feliz, era a casa dela. Ela estava de corpo e alma, naquele momento é o que eu tenho, é o que eu vou viver. Depois tudo mudou, outras conquistas, mas naquele momento ela podia botar a toalhinha, como ela podia ter sentado ali, ter chorado, ter amargurado, porque a vida, porque Deus, porque isso, porque aquilo. E esses somos nós. A gente chega nos locais para fazer o que temos que fazer, se as coisas não estão, ou se a gente está com uma dor aqui ou acolá, a gente não vive, não vibra, não é, porque a gente está sempre esperando que a nossa volta
as coisas se transformem. A luz, o alqueire existe. E essa alquimia, que é essa química que nós temos que fazer acontecer na nossa consciência, para que a gente não seja dominado pelas emoções. Quem tem que dominar é a consciência, o eu profundo. Por isso que a gente tem que se transformar e não se deixar dominar pelas emoções de ódio, de raiva, de medo, de angústia, de insegurança. E estar ali presente porque confia, porque sabe. Esse é o cristianismo, esse traz renovação. A pessoa que vive dessa forma como vivia esse japonês, limpando o banheiro, dessa forma com tanta dignidade e respeito pelo que ele estava fazendo. Por quê? Porque tinha um valor incomensurável. Para quem? Para ele, para o cosmos, para o universo. Para o que ele veio fazer e o momento onde ele estava, o que ele fazia vibrava de tal forma que se juntava a outras vibrações nobres. Isso é viver com nobreza, viver com sabedoria, com calma, com tranquilidade. Calma, espera. Então, quem queria um Messias guerreiro, um Messias que chegava e fazia acontecer, e que queria que a igreja dele se impusesse, esse Messias não veio para a terra. Quem veio foi um Cristo, adepto do cristianismo, que é esse movimento universal de pessoas que acreditam que a lei há de se cumprir. Que lei? De castigo, não. De evolução, de progresso. Para quem? Para todas as criaturas, não importa o tempo que dure. Então, meus irmãos, que na noite de hoje a gente saia daqui e quando a gente for lavar a nossa louça em casa, a gente pensa, eu tenho que estar de corpo e alma. Não precisa botar um espelhinho para ver se cantinho, não. Aquilo dali é para mostrar que ele lavava o banheiro e fazia com tanta consideração e ele estava sozinho. Tinha ninguém olhando, porque às vezes a gente faz bonito porque tem alguém olhando, porque é conveniente, porque o chefe está vindo. Agora ele não, ele estava sozinho. E o mais interessante é quando vinha um apressadinho, ele parava tudo que ele estava fazendo, deixava o apressadinho ir lá usar. Agora a gente que já ia dizer, mas que coisa, né? Um respeito. Vai esperar, faz nas calças, que agora eu estou limpando. Não é verdade? É verdade. Ele parava com tranquilidade, esperava a criatura fazer, depois ela ia e limpava. De novo. Olha a nobreza, olha o valor que se dá à vida, ao que temos, ao que somos e ao que podemos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde, que assim seja.